A sociedade e o judiciário estão descobrindo cada vez mais a importância da presença das mulheres nas organizações. Já está provado que, com elas, as decisões ficam mais assertivas. Ainda assim, são grandes os desafios na carreira e atuação pela igualdade de gênero. Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, encerrando em uma série especial de homenagens às magistradas neste mês internacional das mulheres. E coroando essa celebração, vamos conversar hoje com 4 magistradas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. São elas a desembargadora Paula Cunha e Silva, que é superintendente adjunta da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CONCIV, do Tribunal Mineiro. A juíza da comarca de Teófilo Otoni, Bárbara Lívio, que é presidente do 13º Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, CONAVID. A juíza Mônica Silveira, que é diretora do Fórum de Contagem, na Grande Belo Horizonte. E a juíza Roberta Chaves Soares, que é titular do 4º Juizado de Violência Doméstica de Belo Horizonte. Obrigado a todas, é um prazer muito grande recebê-las aqui no Pensamento Jurídico. Muito bem, é você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal da Marges no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, serão muito bem-vindos. Eu vou abrir nossa entrevista, então, nosso bate-papo, fazendo uma pergunta para a doutora Paula, que a senhora representa aí desembargadoras de um tribunal que tem menos de 20% de magistradas na segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na primeira instância, o percentual cresce mais rápido, e já são 35%. É mais difícil chegar à segunda instância e também nas instâncias superiores do que ingressar na carreira. Quais são os desafios e obstáculos visíveis e invisíveis? Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação enorme estar aqui na companhia, ainda que virtual, de colegas tão queridas, vocacionadas, competentes. Gostaria de agradecer o convite que me foi formulado pela Magis e cumprimentar a todos na presença do presidente, desembargador Alberto Diniz, a quem eu rendo homenagem pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da nossa associação, num momento de tantos desafios para todos nós e para a magistratura. Bem, sem dúvida, à medida que a gente vai ascendendo a cargos de decisão, a cargos de poder e de direção, o espaço da mulher ele é mais restrito, sim. Né? A nossa sociedade ainda precisa evoluir muito. O nosso tribunal, sendo composto por pessoas da sociedade, espelha isso. Né? Precisamos nos abrir e evoluir para um tribunal com mais equidade, e em razão, especialmente porque esse espaço de diversidade, de uma justiça mais inclusiva, nesses espaços de poder, nesses papéis de liderança, ele traz mais riqueza nas tomadas de decisão. E esse é um caminho irreversível. A mulher, a rotina da mulher ainda é permeada pela culpa, pelo tempo que deixou de dedicar à família, aos filhos, e esses papéis não são exclusivamente nossos, né? É preciso que nós compreendamos isso, que a sociedade se abra para isso, sob pena de termos um adoecimento. Entendi. Agora, doutora Mônica, não seria exagero dizer que as juízas comandam a justiça do interior de Minas Gerais na metade ou mais até dos 853 municípios mineiros, levando-se em conta que elas são diretoras de 106 das 296 comarcas, e a maioria delas, como se sabe, alcançam vários municípios. Então, essa é uma questão interessante de tratar, e ouvindo aqui a desembargadora Paula, e antes até de ingressar no assunto, agradeço imensamente a Magis, já que a desembargadora Paula fez as honras agradecendo a alta direção, eu agradeço a Rosimei, né,
nossa colega, que foi quem indicou meu nome para participar desse evento, e agradeço pela oportunidade de discutir com colegas que eu já conhecia, a Roberta, que é uma amiga querida, e tenho o prazer de conhecer a desembargadora Paula e a colega Bárbara mais de perto, né? Não tão perto como eu gostaria, mas pelo menos de perto virtualmente, e reencontrar o Orion, e conhecer a Fernanda, jornalista da Marges, que é uma pessoa tão dinâmica. Mas, ouvindo a desembargadora Paula, eu penso que, em relação ao tribunal, eu só posso dizer da minha experiência quando eu fui assessora e também dizer do que eu imagino estudando, teoricamente, a questão de gênero. Mas, em relação à experiência no interior de Minas, eu estive no Norte, no Centro-Oeste, no Campo das Vertentes. Né? Não vou dizer que Contagem é interior, porque não é, né? Grande Belo Horizonte. Mas as mulheres ocupam esse espaço, sim, e ocupam de uma forma absolutamente igual aos homens, eu digo em termos de competência. Não vou dizer que mais nem menos, né? Nós ocupamos exatamente com as mesmas condições de fazer tão bem quanto. O que eu acho que nós fazemos melhor é ser multitarefas, e acho mesmo, né? Os estudos de neurociência mostram que mulheres são capazes de equilibrar mais tarefas ao mesmo tempo, além de suportar a dor física, sabemos disso, né? Tanto que aquelas piadinhas de comparador do parto com dor de cabeça, os próprios meninos andam divulgando por aí. Mas em termos de tarefas de direção do judiciário, de gestão judiciária, de direção do foro, a competência das mulheres é amplamente reconhecida, né? E o que eu acho o que me é impressionante é ainda a dificuldade em certas regiões do estado de se compreender isso. Não sei se a Bárbara teve essa percepção quando ela estava em Januária, mas quando eu estava em Pirapora, o Henrique, meu marido, era recém-ingresso no Ministério Público e eu já era juíza há mais tempo, e eu ia ao supermercado fazer compras, as minhas compras com o meu cartão, e a mulher do caixa do supermercado olhava para ele como se ele fosse pagar as minhas compras. Quer dizer, o tribunal me reconhecia como juíza, me nomeou diretora do foro, a corregedoria acreditava no meu trabalho, mas a comunidade ainda esperava que o meu marido pagasse as compras, porque uma mulher não pagava as compras, né? Não se tinha expectativa, não era consciente, mas não se tinha expectativa de que uma mulher dividisse a condição de provedora de um lar. Ou, quando eu estava em Barbacena, substituindo um colega da vara da infância com a esposa doente, dirigindo, né, presidindo uma audiência da infância, e o pai de um adolescente sendo ouvido sobre a falta de frequência do filho à escola e a resistência do menino, a reiteração da conduta. Eu fazia as perguntas e ele respondia olhando para o promotor, porque ele não reconhecia a minha autoridade ali, não me incomodava porque a decisão foi minha. Eu me lembro do desembargador Caetano Levi dizendo que a gente podia ter na cabeça, que nosso poder estava na caneta, e assim foi, a decisão foi minha, e quem impôs a sanção fui eu. Né? Isso já faz muito tempo que eu sublimei isso não me afeta. Eu tenho pena de um membro da sociedade que precisa disso para se afirmar como homem, infelizmente. Mas isso, eu acho que a nossa questão é tão profunda, porque o trabalho que a gente precisa desempenhar é cultural. É cultural. Entendi. Doutora Bárbara, então, a doutora Mano colocou uma questão para a senhora aí, da sua própria experiência, né? Quer dizer, eu acrescento o seguinte, que o mundo está descobrindo, ainda bem, que as mulheres têm uma excelente capacidade de gestão. Seria por conta aí da dupla, às vezes tripla jornada de trabalho, casa, trabalho, família, enfim. Quero ouvir a senhora também sobre isso. A Mônica tocou em um ponto muito interessante, que talvez nós façamos as coisas iguais. E eu concordo com ela, a gente faz igual, a gente só quer a mesma possibilidade de fazer igual. Nós não somos mais ou menos competentes que os colegas, nós somos iguais. E que também seria legal se nós pudéssemos dividir as outras atribuições que nós temos fora do fórum, né? E os questionamentos que vêm em decorrência disso. A Mônica estava falando e eu me lembrei
de uma vez que eu praticamente vivia um esquete do Porta dos Fundos, e eu sempre conto isso. Eu estava em Januária, eu sempre atuei em locais com IDHMs muito baixos, né? A maior parte dos municípios que integravam as minhas comarcas tinham um índice de desenvolvimento humano muito pequeno e altos índices de improbidade. E também altos índices do que eles consideram que é o local da mulher não ser exatamente o que as pessoas da capital, geralmente, ou de cidades mais desenvolvidas, consideram. Então, numa sexta-feira, eu estava despachando no meu gabinete, alguém bateu na porta e eu fui abrir. Eu abri a porta e falei, pois não. E a pessoa, uma mulher, virou para mim e falou assim, eu vim falar com o juiz. E eu sempre recebo todo mundo. Pois não, o juiz sou eu. Ela falou assim, não, eu vim falar com o juiz. E eu, pois não, eu sou o juiz. Eu lembro disso, eu falei até a expressão o juiz e não a juíza, que talvez achei, naquele momento falei o juiz. E ela ficou insistindo, moça, chama o juiz para mim. Eu vim falar com o juiz. Mas então, eu sou o juiz, como que eu posso te ajudar? Ela, moça, chama o juiz. E ela foi ficando brava. Daí eu virei, respirei, né? Olhei um pouquinho para fora da porta e o guarda estava ali. Eu falei assim, olha, pergunta para aquele moço ali fardado que ele vai poder te ajudar. E ela foi. Mas aí eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive aquela sensação que a Mônica falou. Será que a sociedade me reconhece como juiz, igual reconheceria como juiz, como reconhece os meus colegas homens, ou será que no imaginário popular o juiz ele é um homem branco, um pouco mais velho? Isso para mim ficou muito, muito claro. E foi muito interessante ver, isso foi logo quando eu cheguei, que o tempo foi passando, os trabalhos foram acontecendo, e a sociedade já começava a me reconhecer na rua. Olha, essa é a juíza, essa é a doutora Bárbara. Então, o que me mostrou? Que mesmo nessas cidades do interior, ou os locais menores, a gente tem capacidade, ou o nosso trabalho, de fazer essa mudança cultural. A Mônica foi muito sábia quando ela falou que o mais difícil é a mudança cultural. E nós fazemos parte dos vetores de mudança, né? Isso é muito legal. Até o momento que ela disse, olha, eu paguei as minhas contas do supermercado. Então, há uma ressignificação, inclusive, de tarefas domésticas, que não nos deixa mais ou menos femininas, mais ou menos mulher, mas uma proposta de uma atuação que tenha igualdade entre homens e mulheres. Há uma... Pode concluir, por favor. Há uma juíza que eu gosto muito, a Ruth Ginsburg. Ela faleceu recentemente nos Estados Unidos, e a gente percebe durante toda a carreira dela que ela sempre falou sobre igualdade. Igualdade perante a lei, igualdade nas oportunidades, igualdade em tudo. E não só em relação a ser mulher, mas nós temos que ter muita atenção também com o que nós criamos sobre idade. Quais são as oportunidades que nós concedemos para as pessoas mais velhas? E o que é um homem e uma mulher mais velho? Nós os enxergamos da mesma forma? Olha, ele é aguerrido, ele está ali, está trabalhando, está fazendo. E ela, nossa, mas ela podia ser diferente. Então, esses recortes diferentes. Ok. Doutora Roberta, a mulher, então, no aspecto cultural, está sempre quebrando paradigmas, né? A mulher tem que provar sempre que é competente, embora isso não seja exigido igualmente dos homens. Os atos delas são mais vigiados do que os deles? Todo mundo tem direito de errar, mas os erros das mulheres são mais errados do que os dos homens? Infelizmente, eu acredito que sim. Embora existam muitos colegas, né, Mônica, que ainda nos respeitam, que ainda nos valorizam, que a gente sabe que existe ainda, mas a maioria, eu acredito que a maioria ainda a gente precisa. Eu não acho que a gente precisa provar, acho que as pessoas precisam reconhecer. Porque aquilo que eu faço é o mesmo que um colega faz na questão de decisão. Enquanto mãe, eu sou também mãe, gestora do meu filho, da minha casa, assim como meu marido. Eu não preciso estar provando ali a todo momento, sendo testada.
E isso, às vezes, nos enfurece, né? Às vezes a gente vê questões, conflitos que, às vezes, a pólvora, o início daquela violência foi o quê? Porque a mulher não se sentiu reconhecida, não se sentiu valorizada naquilo que não precisava sentir, porque eu acho que a gente não tem que provar nada para ninguém, cada um com o seu papel, cada um com a sua importância. Não somos menos nem mais que o outro, né? Como a Mônica disse muito bem, eu acho que não existe melhor. Cada um desempenha a sua função. E algumas questões eu posso ter mais afinidade, assim, um colega pode ter mais afinidade com outra. Não tem que estar todo o tempo provando, sendo testada. A gente ouve sempre aquela questão, né, que a gente tem que matar um leão. A gente fala assim, não, eu tenho que matar, tenho que cozinhar, tenho que limpar, tenho que servir, ainda lavar a louça. Mas por quê? Nós estamos em pleno 2021, a gente não precisa disso. Cada um, né, se a gente for lembrar aqui das histórias que a gente já passou, desde a nossa infância até na nossa vida profissional, tem inúmeros casos para contar, não só enquanto juíza, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto irmã. A gente tem várias questões. Eu lembro quando passei no concurso para magistratura, foi um orgulho para minha família, para o meu pai, né? E ele tinha sempre essa visão do juiz um homem, né? Assim, para ele também foi uma coisa inovadora. E eu passei inicialmente na Bahia, no estado da Bahia. Ele foi uma vez me levar para ir para pegar um ônibus que eu ia para a Bahia e falou com um policial assim, tá vendo aquela menina ali? É minha filha, sua querida. O que você acha que ela é? Aí o policial falou, professora, médica, falou várias profissões. Nunca falou juíza, não falou em menor... Aí quando meu pai falou juíza, eu falei, como assim? Então você vê que realmente é diferente. Ainda nesses tempos, a gente ser mulher, ser juíza, a gente está tanto tempo sendo testada. E que na minha visão não precisaria, sabe? Acho que isso é uma injustiça com as juízas, com as mulheres. Muito bem. Doutora Paula, além da questão da igualdade de gênero, né, a senhora lida numa área muito sensível, que é aí a violência doméstica, quer dizer, a agressão às mulheres por serem mulheres, né? Então, nessa pandemia, esse pacote aí, trabalho, família, foi tudo para dentro de casa. Isso trouxe mais conflitos e desafios para as mulheres? Sem dúvida, infelizmente, a pandemia agravou muito a situação da violência doméstica. O desemprego, a permanência constante com o agressor no mesmo teto, necessidade de isolamento social, e a violência doméstica ela ocorre ali no seio da família, e ela é repetida pelos filhos que crescem achando que é possível ou que é normal aquela agressão contra a mãe ser xingada, ser retirada ali a sua condição de subsistência, às vezes o seu salário. Essa cultura, ela precisa ser rompida. Nós precisamos de projetos educativos, da presença do Estado, fiscalizando, cuidando das famílias que se envolvem ou que se envolveram em violência doméstica, para um adequado encaminhamento ao sistema de justiça. E a Concive, ela tem esse papel de buscar uma construção de políticas públicas, de conscientização da população, de forma a afastarmos a naturalização da violência. Essa é uma área que tem um vasto campo de trabalho, temos muito a caminhar, mas ela perpassa fortemente pela questão da mudança de cultura, pela questão da educação, não só pela questão da repreensão. É claro que elas têm que estar aliadas, mas a gente precisa dessa mudança de cultura para que isso não se repita de geração a geração. E são anos que nossa sociedade está estruturada, né, num patriarcado, e agora cabe, eu penso, a nós mulheres tomar frente dessas mudanças da sociedade, né? Isso, é claro, sem deixar de contar com o apoio dos homens, né? Nós contamos com o apoio de todos e todas, né? É preciso que os homens sejam incentivados a se identificar
com as questões de igualdade de gênero, com o ganho que há na igualdade de gênero, que não é apenas um problema das mulheres, ela é uma questão que afeta todos nós, afeta homens e mulheres, afeta a sociedade como um todo. A igualdade de gênero, ela beneficia, ela liberta todos nós e predispõe o avanço da sociedade em geral, social, política e economicamente, inclusive. Doutora Mônica, voltando à questão dos desafios da carreira, né, e as promoções dessa carreira, como é que a senhora avalia aí? É preciso mudar algum critério desse sistema, quer dizer, por antiguidade, por mérito? Como é que a senhora acha que isso poderia ser melhorado para realmente favorecer aí, reconhecendo, naturalmente, a competência e a oportunidade que as mulheres precisam ter nesse sistema? Então, eu vou te pedir perdão, Ivênia, para retomar só uma questão, fechando uma questão que a Roberta puxou, a Bárbara tinha falado antes e que a desembargadora Paula tangenciou agora, que é essa questão cultural que a gente pode fazer, né? Nós estamos aqui como magistradas, mas antes de tudo somos mulheres. E essa questão cultural é uma luta do judiciário, mas é uma luta que tem que ser de todos. E uma coisa que me incomodou muito recentemente, uma situação que me vi envolvida com duas mulheres muito queridas para mim, que me disseram assim, Mônica, mas você tem muita sorte, porque seu marido te ajuda muito com os meninos. Você me ajuda como? Isso é tão culturalmente arraigado, e a Bárbara falou uma palavra que para mim é fundamental, é ressignificação. E a gente tem que pensar que a nossa existência social é dialógica, e ela se faz por meio das palavras, a gente se relaciona verbalmente. Por meio de símbolos são as palavras. Então, nós todos temos que nos policiar para tirar esse machismo que é totalmente estrutural em das relações e que as mulheres praticam. Foram duas mulheres que me amam profundamente, são mulheres libertas, mulheres produtivas, mulheres que contribuem plenamente para o sustento das suas famílias, mas que me falaram assim, seu marido te ajuda em quê? Se os filhos são 50% deles são meus. Né? E quantas amigas falam isso? Ai, fulano me ajuda demais. Ajuda com o quê? A gente fala isso. Então, a gente contribui muito para a sociedade se a gente repensar os nossos modos de tratar as relações, se a gente repensar os modos de criar os nossos filhos. E a desembargadora Paula falou uma coisa que eu considero fundamental. Toda espécie de desigualdade, seja de gênero, de raça, de religião, do que for, avilta a dignidade e diminui a humanidade das nossas relações. Então, qualquer forma de dignidade que a gente afastar das nossas relações sociais faz o mundo ser melhor e faz a gente crescer, faz a gente ser mais humano, mais evoluído. Então, acho que tudo que a gente está discutindo aqui é fundamental. Retomando a questão das promoções, nós estávamos aqui discutindo, preparando a reunião, né, aguardando acertar todas as nossas questões de luminosidade, etc., dois problemas ou duas possibilidades que têm sido discutidas muito no judiciário atualmente. Uma delas é a conveniência ou não, a relevância ou não de se estabelecerem cotas de gênero para ingresso nos concursos da magistratura. Eu não vou adiantar a posição dos colegas, porque acho que essa é uma discussão riquíssima, né? Nós discutimos, mas o interessante é mostrar para as pessoas o que cada uma acha, e eu penso que não. Nós, mulheres, temos tanta capacidade quanto os homens, e aí questões, vicissitudes individuais vão interferir no desempenho de cada um, de competir em condições de igualdade no ingresso no serviço público. Mas eu tinha muitas opiniões divergentes dentro de mim a respeito, e participei de um debate promovido por um site jurídico por ocasião da comemoração do ingresso da primeira mulher no Supremo, que foi a ministra Ellen Grace, e uma colega do TJDFT mencionou uma questão que eu achei fundamental, que não é direito apenas das mulheres serem representadas em situações de paridade ao seu percentual na sociedade, nos tribunais, nos cargos diretivos dos tribunais, mas é um direito da sociedade a ver refletida a sua composição nos cargos diretivos dos tribunais, porque apenas então, não só dos tribunais, mas dos demais poderes, de todas as organizações públicas relevantes socialmente, porque só assim as decisões tomadas no âmbito dessas organizações públicas vão refletir o que a sociedade é.
Então, é um direito íncito ao sistema democrático, é um direito da sociedade, não apenas das mulheres, é de toda a sociedade. Então, eu acho que uma questão que a gente precisa pensar realmente é que a composição dos órgãos diretivos precisa refletir a composição da sociedade, dos tribunais, dos órgãos dos demais poderes, dos órgãos das demais instituições públicas relevantes, do sistema financeiro nacional, pelo menos dos órgãos públicos. As organizações privadas têm que começar a pensar nisso, e não é porque as mulheres sejam mais sensíveis, que mulheres necessariamente julguem de forma mais sensível, não. Mas é porque, desde a questão genética, até a questão fisiológica, até a questão neurológica, mulheres e homens são diferentes. Negros e brancos passaram por situações diferentes, transgêneros tiveram uma experiência diferente, por aí vai. Então, a diversidade enriquece, né? Passou da hora da gente tentar nos manter na inércia e fazer as coisas como sempre fizemos. Isso não deu certo. Uhum. Que a gente vive hoje na pandemia, muito para além da questão do vírus, prova que a nossa sociedade, como ela existe hoje, não deu certo. Ou a gente aproveita um momento desse para evoluir, ou isso não está adiantando para nada. É um processo democrático continuado e permanente, né? Doutora Bárbara, como combinar, então, essa vida pessoal com a profissional? Quais os limites da influência de uma sobre a outra? Porque nós sabemos que a vida de magistrados impõe aquela condição itinerante na carreira. Mudar de comarca mexe com a família inteira. Isso é mais difícil para a mulher? Olha, essa é uma uma pergunta muito inteligente, uma questão que nós precisamos refletir, exatamente porque qual é o papel da mulher na família, né? Eu acho que isso vai um pouco além. Se a mulher, e apenas a ela, a Mônica falou uma coisa muito legal, às vezes pessoas que nos amam, que gostam de nós, querem nos colocar o papel de dona do lar, o responsável por todas as relações afetivas, de nutrição, responsável por todo o cuidado de dentro da casa. Ou será que quando você se casa, você procura um companheiro para compartilhar uma vida, para compartilhar cuidados? Então, essa questão é muito sensível, especialmente quando nós pensamos em comarcas que são ditas como portas de entrada de alguma entrância. Será que nas comarcas mais distantes todas as mulheres iriam? Será que ou não? São reflexões que eu acho que a gente precisa fazer. Nós precisamos ter, conquanto toda a promoção passe pela escolha individual das mulheres ou dos homens, de todos os juízes que se inscrevem, né? É um ato da pessoa. Eu vou lá, vou me inscrever no edital que está aberto. Quais são as questões por trás e o que é esperado de cada uma dessas questões por trás? Um paralelo, Orion, que nós podemos fazer da produção, da nossa promoção e da produção acadêmico-científica, os pesquisadores, eles trabalham com produções acadêmico-científicas, especialmente na pandemia, e que pode demonstrar o que é esperado de cada um, é que durante a pandemia, os homens, 18,8% dos homens disseram que conseguiram produzir a mesma coisa. 8,1% das mulheres. Então, isso nos faz pensar, são dados, nos faz pensar, olha, o que nós esperamos, o que a sociedade espera da mulher é a mesma coisa que espera do homem? E daí nós podemos pensar a promoção. O ato volitivo de nós nos inscrevermos, ele tem por trás todo o nosso pessoal, toda a nossa bagagem. E é muito interessante esse ponto que a Mônica falou sobre a representatividade dos órgãos e cargos diretivos. E ressaltando, Orion, a gente não falou em nenhum momento que a mulher decide melhor do que o homem. Mas olha só como que é essa construção de gênero. Ou construção de gênero, ou ideia. Vamos colocar assim como ideia. Eu ouço muitas vezes falar, olha, quando a mulher decide, ela decide melhor. Não, ela não decide melhor, ela decide igual. Mas mesmo, às vezes, em um cargo, tem-se a ideia de colocar que a mulher decide melhor por ser mulher. Ela não decide melhor por ser mulher. Nós pleiteamos sempre a igualdade. A frase da Ruth Ginsburg, que eu gosto muito, é o seguinte:
Nós não pedimos nenhum favor para os nossos colegas, apenas que eles tirem o pé do nosso pescoço. Desculpa pela força, mas é isso, a gente não está pedindo favor, a gente só quer relação igual, reconhecimento igual e oportunidades, não oportunidade formal, oportunidades materiais igual. Isso passa imprescindivelmente pela mudança cultural. Muito bem. Nós estamos agora na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de ouvir a doutora Roberta sobre a experiência dela, sobre essas resistências por parte de colegas, funcionários, jurisdicionados, como isso tem sido superado para a senhora. A minha experiência, não diria dramática, acho que é uma experiência normal, que todas nós já passamos, e acho que tem que ser superado pelo nosso trabalho, pela nossa qualidade de vida. A gente tem que ter uma vida em que a gente nos respeite, né? Que a gente se respeite primeiro, porque é a questão, como a Mônica, a Bárbara, a doutora Paula falaram, é importante a gente ocupar o nosso lugar, mas não é para competir, não é para poder disputar, e primeiro se respeitar. Até pegando um gancho aí nessa pergunta para a Bárbara, com relação à promoção, a mulher, quando ela vai se inscrever para uma comarca, ela pensa no filho, pensa no marido, no trabalho do marido, pensa na escola, se a cidade tem hospital, se tem uma estrutura mínima para ela oferecer, não para ela, mas para a família dela, um certo conforto, uma segurança. O homem, ele pode até pensar isso, mas às vezes ele pensa, então eu vou fazer minha carreira e ela fica onde ela está, cuidando da nossa família. Isso é comum, mas muitas vezes por quê? Porque a gente também se permite isso. Que a gente tem outras prioridades que não a nossa. Acho que a gente precisa primeiro olhar para a nossa vida, para o nosso valor. Não é que a minha decisão seja melhor que a do outro, eu não tenho que competir, eu tenho que ocupar o meu espaço, assim como o homem, assim como qualquer pessoa. A questão é individual, sabe? Eu acho que quando o outro ser humano começar a respeitar o outro, a valorizar o nosso trabalho, o trabalho do outro, independente dele ser mulher, de qualquer posição que ele ocupe, ele é importante naquilo que faz. O juiz ou a juíza, ele não precisa provar para ninguém que ele é um juiz ou uma juíza. Às vezes a gente precisa provar, né? Por exemplo, essas questões que vêm à tona. Eu quero falar com o juiz. Várias vezes já falaram isso comigo. Mas eu quero o juiz, eu quero que o juiz... Então, assim, a gente precisa, na hora, respirar, né? Depende também de todo o dia, né? Às vezes o dia foi tranquilo, às vezes não foi. Você escuta isso de uma certa forma, às vezes você fala assim, não, calma, meu senhor, eu sou a juíza. Mas eu quero o juiz. Às vezes pede ajuda lá para o segurança, como a Bárbara disse que fez, mas tem dia que você não tá legal. Você fala, olha aqui, eu sou a juíza, pronto. Entendeu? Você não tem que ficar provando para o senhor que eu sou a juíza. Uma vez um juiz, eu fui defensora pública, cheguei na comarca para me apresentar, o juiz, mas você... Me falaram que havia um defensor, eu falei, sou eu, pois não. Ah, cadê a sua carteira? Falei, meu senhor, ainda não recebi a carteira, porque né, não entregaram a carteira, não tinha uma carteira funcional. Aí fui e falei assim, olha, eu vou mostrar para o senhor, na época era publicação no estado de Minas, no estado de Minas Gerais, né, no jornal, tá no tal dia, tal página, vou pegar, só um minutinho. Assim, precisava do juiz me receber dessa forma, porque, entenderam? Então, assim, a gente não precisa estar provando a todo tempo. Não porque é juíza, porque qualquer função que você exerça, a mulher ela tem o seu valor. Não só por ser mulher, né? A gente tem que nos reconhecer. E eu acho que isso, assim, a gente tem vivido momentos que tem nos oportunizado falar sobre isso. Essa questão de tudo que a gente está vivendo, essa pandemia, essa revolução cultural, essa revolução de dores mesmo, cada um de uma forma. Questão do Tribunal de Justiça, de ascensão a cargos de direção, a gente sabe que é mais difícil, até porque também são menos mulheres. Ainda que seja uma votação por maioria, as mulheres vão perder, porque se elas ocupam menos de um quinto, né? Menos de 25%, acho que nem 25%, ela vai perder se for por números. Então, a gente precisa ter meios, né? Recentemente teve um artigo da doutora Lília, uma desembargadora, que falando da questão da gente, talvez até majorar o voto pela mulher, tipo, valer 3 de peso, colocar peso. Por quê? Se são 25 desembargadoras, acho que são 22, salvo engano, né? Como que elas vão concorrer em condições de igualdade com os demais? Porque ainda que todas se unam para eleger uma mulher, ela não vai conseguir ser eleita. Então, precisamos mesmo pensar em políticas, em ressignificar essa situação, não para dar mais valor à mulher, mas para reconhecer o valor dela como ser humano. Muito bem.
Bom, doutoras, infelizmente, nosso tempo é muito curto, o papo está muito interessante, mas eu gostaria de uma rodada final, última aí, eu sei que todas têm compromissos agora, mas eu gostaria de um recado final curto de cada uma, por favor. Doutora Paula, em primeiro lugar. Eu entendo que o judiciário ele tem se aparelhado cada vez mais em busca de uma justiça eficiente, ágil, produtiva, tem se aparelhado com ferramentas tecnológicas, avançamos com o processo eletrônico, novas práticas de gestão nas unidades judiciárias, mas eu tenho claramente que esse reconhecimento da importância da diversidade, da equidade, da abertura a novos tempos, da abertura que não temos como retornar mais para o reconhecimento desse papel da mulher, né, na justiça, no sistema de justiça, e a possibilidade dela ocupar esses espaços de decisão, esses espaços, exercer papéis de liderança, e só assim, quando a gente conseguir alcançar cada vez mais isso, que a gente consegue mesmo afastar essas desigualdades, porque seriam mulheres ou negros, ou, né, as pessoas que estão hoje afastadas desses papéis, decidindo uma realidade que eles conhecem, né? Não, como foi dito aqui, porque são melhores, porque são mais preparados, não, porque são diferentes, são visões diferentes, e a riqueza, ela está realmente na diversidade. Muito bem. Doutora Mônica, por favor. Minha palavra aqui é de conclamar todos, principalmente magistradas e magistrados, homens e mulheres, a refletirmos sobre nossa conduta, nosso papel na sociedade, principalmente não negarmos prontamente que não somos machistas, pensar em todo o machismo estrutural que perpassa nossos pensamentos, nossas palavras, nossas condutas, criar nossos filhos, recriar nossos amigos, parentes, servidores, conhecidos, e lembrar que toda forma de desigualdade, mesmo que na forma de condescendência, avilta a dignidade. Obrigado. Doutora Bárbara, por favor. Caminhando para o final e aproveitando, Orion, que nós vamos iniciar a Semana Santa, a Páscoa, que é um momento de ressurreição, é um momento de celebração para nós cristãos, eu gostaria de ratificar a frase do Gandhi: seja a mudança que você quer ser no mundo. Eu não posso, eu posso contribuir, mas eu não vou determinar como o tribunal vai tratar as minhas colegas, mas eu posso sempre tratá-las com um sorriso e com acolhimento. Eu posso, na minha função, no meu mundinho tão pequeno, menor que o asteroide do Pequeno Príncipe, se for me referir a mulher, sempre elogiar e sempre estar presente. Então, essa fica a minha palavra final. Sororidade. Eu não vou mudar o outro, mas eu posso estar ao lado das minhas colegas. Obrigada. Muito bem. Doutora Roberta, por favor, consideração finalíssima. Gostei dessas palavras, Bárbara. Eu acho assim, que a minha palavra seria esperança e gratidão. Eu acho que a gente tem vivido momentos difíceis, a gente tem passado perdendo pessoas queridas por muito momento de dor, mas a gente ainda está podendo lembrar de coisas boas, ter um tipo de encontro dessa natureza para a gente falar que ainda é possível a gente acreditar, que o ser humano pode evoluir, que a nossa mudança tem que começar da gente, né? Da gente mesmo, dentro de cada um. A gente passa a reconhecer o nosso valor, o nosso papel, para que o outro nos respeite. A gente precisa se respeitar também, sabe? Eu acho que a mulher ela precisa primeiro se amar, se respeitar, se cuidar, para também querer isso do outro. Não, né, que é um direito, a gente não tem que pedir, a gente tem que ter isso. Mas é isso que a Bárbara falou, e acho que quero terminar com essa palavra de esperança, sabe? Para a gente esperar dias melhores, que as coisas vão melhorar. E só da gente estar aqui junto, falando sobre isso, hoje a gente tem mais momentos para refletir esses assuntos, essas diferenças que tanto nos
nos abalam, a gente precisa mesmo ter esperança e acreditar que as coisas vão passar e vai melhorar, né? É isso que eu quero dizer. Ok, muito bem. Eu tive o prazer de conversar com as 4 magistradas sobre os desafios das mulheres na sociedade e no judiciário. Obrigado, doutora Paula, doutora Mônica, doutora Bárbara e doutora Roberta. Foi você que nos acompanhou aqui. Pode ver, rever essas entrevistas no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e site da associação. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.